Boa noite. A graça e a paz do seu coração. Vamos ganhar tempo aqui. Hoje à noite a gente vai iniciar uma jornada com uma série de mensagens que tem o nome de Oficina de Restauração. Por isso que a gente montou ali uma bancadinha de uma oficina e colocamos duas fotos de dois veículos. Aliás, a ideia é que seja um único veículo que está um pouco estragado. Esse está um pouco estragado, né? Um pouco estragado. E esse aqui voltou a brilhar e está bastante restaurado. Essa série de mensagens serão 8 quartas-feiras, hoje é a primeira. E nós vamos ir numa jornada para uma restauração baseada no versículo 30, do capítulo 31 de Jeremias, versículo 25, que Deus disse: eu restaurarei o exausto. Então é para você que tem se sentido cansado, é para você que tem se sentido pesado nessa caminhada, e por alguma razão, algum motivo, o caminho tem sido difícil, a estrada tem sido bastante complicada, e você pode estar nessa noite ou nesse tempo precisando de restauração em algumas das áreas. Nós vamos falar 8 áreas da nossa vida. Hoje a gente vai começar falando sobre tempo de restaurar a nossa fé. Mas antes, para a gente usar essa metáfora da restauração de carros, eu pretendo passar um vídeo bem rápido, de uma entrevista de um restaurador. Eu queria que você prestasse bastante atenção e depois a gente vai começar a falar sobre o assunto. Amém? A nova série de mensagens Oficina de Restauração. E hoje vamos começar restaurando uma área muito importante, que é a restauração da fé. E para introduzir essa série, eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Anderson, conhecido também por Careca, para me dar uma rápida entrevista. O Anderson, ele é um artista. Tudo bem, Anderson? O Anderson é um artista, ele também é um profissional da área, ele é pintor e também restaurador. Essa filmagem foi feita na oficina dele, ele restaurando também um Opala. Anderson, nós sabemos da sua criatividade, da sua habilidade. Fala um pouquinho para a gente sobre este item restauração. Qual é a diferença, uma pessoa que tem uma oficina, de consertar um carro atual, um carro usual, como qualquer um de nós aqui, está dirigindo, bateu o carro, leva numa oficina para consertar. Diferente do que uma pessoa leva um carro para você para restaurar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Boa noite, paizão, boa noite. Um carro usual, um carro que a gente tem de uso comum, você vai encontrar peças em qualquer lugar, qualquer oficina que tenha o mínimo de profissionais e tal, eles conseguem realizar esse conserto. Agora, uma restauração, ela exige uma atenção diferenciada, uma atenção muito especial para o que vai ser feito. Você não encontra peças em qualquer lugar, nem nada disso, né? Então vai exigir uma atenção diferenciada. Então, geralmente é quase que um trabalho bem manual. É somente manual, é somente manual. Precisa de alguém que tenha paixão por aquilo que está fazendo. Porque você não vai encontrar peças em qualquer lugar, nem nada disso, né? Na verdade, na sua experiência, cada pessoa que chega com um carro para ser restaurado, tem uma história por detrás? Sempre tem, das mais variadas. Às vezes é um filho que o pai fez tudo para que ele estudasse, fosse bem sucedido em sua carreira, e o pai tinha um sonho de ter um carro desse, por exemplo, quando saiu. E esse filho estuda, ele é bem sucedido, e ele consegue comprar um carro desse, aí ele restaura e dá de presente para o pai. Acontecem histórias assim, fantásticas. Essa é uma delas, né? Ok. E como que se faz para quando você pega o carro e começa a trabalhar nele e de repente tem ali uma peça muito difícil que não tem para comprar, como você falou, o carro é fora de linha, é antigo. O que você tem que fazer? Isso acontece bastante com carros antigos. Ele sofre a ação do tempo, né? E isso tem a ver com a região que ele estava também. Se é uma região praiana, sofre a maresia, então vai acabar enferrujando mais. E um pedaço que a gente não encontra mais, que a gente tem que fazer? A gente remove, corta o pedaço e faz um pedaço novo, manualmente,
compra uma chapa da mesma espessura, rebate, faz as curvas, as voltas. É tudo muito gostoso, é prazeroso de fazer, né? E é completamente manual. Não Então, existe quando pra o comprar. carro chega na oficina de restauração, pode ser que uma parte dele não sirva mais, mas não quer dizer que o carro todo não sirva. Exatamente, exatamente. Uma parte dele Tem jeito. sempre vai precisar, mas sempre tem jeito. E acontece, Anderson, de um carro chegar lá e aparentemente, numa primeira olhada, o carro está inteiro. E aí você vai colocar as ferramentas perto do carro e aí quando você vê tem uma máscara ali. A gente chama de maquiagem o nosso meio. Muitas vezes o cara compra um carro achando que ele é super ali, tá lindo, maravilhoso, mas deram massa, colocaram fibra de vidro no lugar onde era para ter feito com lata, e aí ele tá maquiado. Aos olhos de quem vê, ele tá maravilhoso, mas a íntegra dele ali, a essência dele ali, tá todo machucado, tudo cheio de ferrugem. E aparentemente ninguém estava vendo nada. De né? jeito nenhum, tava lindão. O que é mais difícil no trabalho de restauração de um carro antigo? Um carro raro, um carro, por exemplo, como um Opala desse, que é um carro pesado, um carro cheio de aço inox. É a estrutura, é o chassi do carro. Quando a estrutura, o chassi do carro está comprometido, o nosso trabalho aí ele é muito mais dificultoso. Às vezes tem carro que você vai olhar e vai falar, eita, isso aí não tem mais jeito não. Mas sempre dá, sempre dá. Então quer dizer, o que é externo é mais fácil de arrumar do que interno. Muito mais, muito mais. Aquilo que não se vê, que quando está comprometido, é isso que dá trabalho. Ok. E qual foi a sua maior alegria? Você já restaurou uma quantidade imensa de carro, mas uma grande alegria que você teve nessa profissão? Olha, foi quando um filho levou um carro do pai para restaurar e o carro tinha alguns pontinhos de ferrugem e ele falou para o pai que ia fazer só alguns pontinhos. Falou, pai, vou dar só um polimentinho e restaurar alguns pontos, mas na verdade ele mandou fazer inteiro assim. E aí ele pediu para a gente que a gente cobrisse o carro e quando o pai chegasse lá a gente ia descobrir aquele carro para o pai. E aquilo foi emocionante demais. Quando o pai viu, meu Deus, chorei junto, essa é a verdade. Legal. Foi uma cena linda, linda de ver. E vale a pena restaurar? Você acredita nisso até mesmo, além do ganhar dinheiro, porque você é um profissional, claro, se você faz o serviço precisa ganhar. Mas há algo intrínseco além disso que vale a pena e motiva você a fazer mesmo dando trabalho? Existe sim. Nós quando fazemos algo com um carro antigo, um carro que tem pouquíssimas unidades, a gente reconhece que cada um deles é único. E aquilo para ser jogado fora ou descartado, para nós é inimaginável. Então quando a gente olha com o olho assim, não, tem jeito, dá para ficar bom, vai ficar zerado. Então essa é a nossa, quando a gente fala, vai fazer, vamos fazer, vale a pena fazer, porque é único e é exclusivo, então vamos fazer. Legal. Esse é o que motiva, né? Ok. E o Anderson, ele tem essa profissão, ele pinta baú de caminhão, ele pinta carros, ele pinta prédios, faz trabalhos artesanais lindíssimos e cada um é único também, porque cada pintura sua é única, cada quadro é único. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o ministério. E eu louvo a Deus por ter pessoas assim, que entendem que Deus é único e Ele criou cada um de nós também com a sua imagem e a sua semelhança. E por isso ele é um vocacionado, também está cursando e vai ser um dos nossos pastores futuramente. Obrigado, paizão. Obrigado. Amém? Vocês viram que tem tudo a ver a metáfora que a gente vai usar sobre restaurar um carro velho, ou um carro que está estragado, ou um carro que está deteriorado, que foi usado ao longo do caminho e que muita coisa aconteceu. Por quê? Porque ao longo da história da fé cristã, muitas pessoas, em especial nos nossos dias, muitas pessoas estão vivendo desanimadas, estão feridas, estão magoadas, injustiçadas. Elas foram ao longo desse caminho perdendo a sua fé e foram ficando pelo meio do caminho, assim como alguns carros, assim como um carro velho igual aquele da foto ali.
Você sabe que dá para a gente fazer muitas analogias, e é dentro desse contexto. Vocês viram que o restaurador falou, olha, que às vezes parece até que o carro está bacana, mas a hora que o restaurador, que quem é que conhece, começa a mexer, vê que tem muita coisa errada por baixo de uma maquiagem. Talvez, eu não sei você, se você está como um carro velho que está demonstrando que precisa de restauração, ou talvez você possa estar como um carro que aparentemente está tudo bem, mas precisa de uma restauração tanto quanto aquele outro carro velho. Eu não sei exatamente como você chegou aqui, mas eu te convido para você ficar com a gente nessa jornada de 8 mensagens, 8 semanas, porque a restauração, ela é um processo. Então nós vamos trabalhar tratando cada área, cada momento da sua vida. Nós vamos restaurar sonhos, nós vamos restaurar propósitos, nós vamos restaurar a estima, restaurar a fé. Nós vamos trabalhar para que você, se você se encontrar hoje meio amassado, meio sem polimento, até com alguma podridão, o restaurador fiel, ele é capaz de trocar o lugar que está podre e colocar uma peça nova feita por ele. Porque ninguém conhece melhor um carro do que um restaurador. No nosso caso, ninguém nos conhece melhor do que o restaurador fiel, que é quem nos criou antes disso tudo. Eu queria que você olhasse de novo para esses carros. Aqui eu entendo que esse carro conseguiu ser restaurado. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: quantos carros desses foram fabricados? Quantos carros conseguiram ser restaurados depois que chegaram naquela situação? Mas quantos carros ficaram pelo caminho? Assim como esses carros, nós somos assim. Pode ser que o tempo, os problemas, as decepções nos fizeram ser deixado num canto, num terreno vazio. Tem ruas que, principalmente lá em Cubatão, por exemplo, a gente tem um espaço lá, uma área onde tem uma rua que eles abandonam carros lá, sabe? Carros, caminhões, você vai lá, parece um cenário de guerra. Caminhões jogados, tudo podre, tudo desmanchado, aquela coisa nebulosa. Talvez alguns de nós já estamos quase parando no meio do caminho. E você veio aqui hoje para tentar entender se ainda tem jeito, para tentar entender se o seu caso ainda tem como voltar a brilhar, assim como um carro restaurado voltou. Mas eu quero dizer para você que o restaurador fiel, ele está aqui hoje à noite. E o mais incrível de toda analogia que a gente pode fazer, que todo carro, qualquer objeto que está deteriorado, que passa pela mão do restaurador, todos que olham para ele depois diz: esse foi restaurado. Sabe a minha oração qual é hoje? Para que no final dessas 8 semanas
as pessoas que você convive. Olhe para você e diz: essa passou na mão do restaurador, esse passou pela mão do restaurador. Eles foram restaurados, porque voltaram a brilhar, porque voltaram a sorrir, porque voltaram a acreditar, porque voltaram a sonhar, porque voltaram a se valorizar. É tudo isso que Deus quer com você a partir desses dias, nessas 8 semanas. E o texto que a gente vai usar, que foi baseado, está em Jeremias 31, 25. Eu vou ler para você, você nem precisa abrir, não se preocupe. Eu restaurarei o exausto. Repete comigo: eu restaurarei o exausto. Não foi homem quem disse isso, foi o próprio Deus. Então se prepare para um tempo transformador e permita as mãos do restaurador fiel começar esse processo em você. Amém? Quem está comigo essas 8 semanas? Glória a Deus pela sua vida. Você vai sair daqui, você vai voltar para a sua casa ao final dessas 8 semanas, restaurado, no nome de Jesus. Amém? Olha só, a gente falou que a primeira mensagem que a gente vai trabalhar é restaurar, tempo de restaurar a fé. A fé é a primeira coisa que Satanás tenta tirar. Satanás, através da carne, através do mundo, ele tenta tirar de nós, ele tenta roubar de nós a nossa vitalidade cristã. E a nossa vitalidade cristã é alimentada pela fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? Então assim, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo dos meses, pode ser que a sua fé esteja sendo sugada, esteja sendo impedida de se manifestar uma fé relacional. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre a fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 5,1,3 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero começar esse tempo, essa mensagem, essa ministração com 2 perguntas para você. Onde está a sua fé? E como está a sua fé? Você sabe que uma das coisas interessantes é que o mundo não tem falta de fé, sabia? Aliás, talvez nós nunca tivemos um tempo de tanta expressão da fé como nesse tempo. Porque a fé vem de música, a fé vem de livros, a fé enche auditórios, esgotam bilheterias. A fé tem enchido templos, porque muitas pessoas têm ido atrás de religiões. A fé tem movimentado religiões. Existe fé para tanta coisa. Tem fé no homem, tem a fé na vida, tem a fé no abstrato, tem a fé num projeto, a fé nas pessoas. E tem a fé verdadeira, que ela é a fé que o Senhor hoje à noite quer redirecionar, quer acertar e colocar na pessoa certa. O problema da fé não é o tamanho dela. Não é. Não é a falta dela. O problema da fé é o lugar onde ela está depositada. O problema da fé é o lugar
onde ela está inserida e qual é o propósito que você está inserindo essa fé. Vou dar um exemplo para você. A sua fé, ela pode estar sendo colocada em coisas erradas, em lugar errado, está inserida num propósito errado, porque ela pode ser pequenininha, se ela for na pessoa certa. O próprio Jesus disse que se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É minúsculo. Você daria ordem aos montes para eles se mudarem de lugar, eles se mudariam. Então não é o tamanho da fé. Olha só, existem homens com tanta fé que colocam coletes cheios de explosivos, vão num lugar com uma tamanha fé, entendendo que ele é santo e aquelas pessoas são pecadores, e vai lá e se explode, e explode todo mundo, em nome de uma fé. Existem pessoas que colocam uma cruz de madeira pesadíssima em cima de um ombro e percorrem quilômetros até chegar em algum lugar para pagar algum voto, algum compromisso. Se machucam, se cortam, se prejudicam em nome de uma fé. Uma fé enorme que essas pessoas têm. Eu não posso dizer que essa fé não é grande, mas ela está depositada, talvez, no lugar errado. E olha só, é possível que a sua fé hoje à noite precise passar por uma restauração, um realinhamento, uma renovação, um redirecionamento. E Deus quer fazer isso com você. Mas para isso precisamos começar na essência. Precisamos entender e saber distinguir duas coisas, para que a nossa fé comece a ser fortalecida e restaurada. Primeiro eu preciso saber o que é religião e o que é evangelho. Olha só. A religião é sobre mim. É minhas obras, minha tradição, minha cultura, minha piedade, o meu esforço, meus gostos, minhas preferências, minhas ações. A religião é sobre homens e instituições. Religião vem do verbo religare, que significa uma tentativa do homem se ligar com Deus. Desde o início tentou. A religião tentou desde o início se conectar com Deus. Então religião é algo da terra para o céu. Já o evangelho é diferente. É algo do céu para a terra. O evangelho é sobre Deus, é sobre o seu amor, é sobre sua graça, é sobre sua entrega, a entrega do único filho, é sobre o seu plano redentor, é sobre o seu sacrifício, é sobre o resgate que te comprou. O evangelho é sobre Jesus e as pessoas. Então toda fé que é produzida ou copiada, ela não é verdadeira. A fé real é uma fé recebida, nascida de um relacionamento entre você e Deus. A fé que Deus quer que você tenha, que eu tenha, é uma fé relacional. Olha só, João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todos que seguirem uma fé em Deus, por força de amigos, familiares, por tradição ou por costume, ou por uma questão emocional ou social, cedo ou tarde vão enfraquecer essa fé. Se o que você vive com Deus, o que você vive está ligado diretamente a pessoas, a costumes, a situações, a circunstâncias, essa fé vai enfraquecer em algum dia, porque ela não está
conectada na pessoa certa, não está direcionada, não tem o destino certo, porque a fé verdadeira é a fé em Deus e em Jesus Cristo. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1-3. Então, segundo Paulo, a verdadeira fé em Jesus traz para mim paz, firmeza, glória e esperança. Como que está a sua fé? A sua fé tem trazido isso para você? Tem trazido paz? Tem trazido firmeza? Você tem se gloriado na esperança? Então hoje à noite a gente tem que partir de um princípio. Precisamos colocar a nossa fé em Jesus, a fé no Evangelho de Jesus, e não a fé em religião qualquer. Porque a religião produz duas coisas, irmãos. Duas coisas. E essas duas coisas não são boas. A religião produz pessoas orgulhosas. Pessoas religiosas vivem apontando dedos. Lembra que a gente está numa semana, aliás, num período de 21 dias, sem julgamento, sem mentira, sem reclamações. O religioso, ele tem muito disso. Julga todo mundo, reclama de tudo. E o perigo da reclamação é que ela se transforma muito rapidamente em murmuração. Uma outra coisa que a religião produz são pessoas amarguradas. Já viu um religioso como ele é amargurado? Nunca está bom nada. Está tudo muito difícil. Porque eles vivem vida dos outros, julgando, cuidando. E normalmente quando você vive fugindo da sua própria vida e vivendo a vida dos outros, você vai acabar se ressentindo, você vai viver uma coisa que não é sua e não é para você. E sabe uma coisa, uma estatística muito ruim? A maioria dos religiosos são evangélicos. Evangélico religioso é difícil, é complicado. Mas Deus está aqui hoje à noite para restaurar a sua fé. E a sua fé ser uma fé verdadeira e em Jesus, e não em religião, e não em sistemas, não em costumes, não em dogmas, não em instituições, não em pessoas, mas no Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Então pense que o religioso ele é uma das pessoas mais confusas e inseguras que existe, porque ele não sabe lidar com a situação. Mas em Jesus nós encontramos firmeza, nós encontramos alegria, e nós precisamos entender algumas coisas hoje à noite. Onde que a gente erra quando a gente deposita a nossa fé? Porque quando a gente deposita a nossa fé na pessoa errada, no lugar errado, no objeto errado, a gente acaba não vivendo o que a fé permite que a gente possa viver. De repente você diz, não, a minha fé é em Deus, a minha fé é em Jesus, mas você tem medo de tudo. Tudo você está preocupado. Você deposita uma fé que não te traz esperança, uma fé que não te traz firmeza. Você deposita uma fé que não te traz, só te traz preocupação. Você fica com medo de tudo, você está preocupado, você preocupa com o dia de amanhã, você preocupa com tudo que vai acontecer, você preocupa com tudo e com todos. Uma vez que você deposita a sua fé no Senhor, a palavra diz que você não tem que ficar ansioso por coisa alguma. Então como que é realmente a sua fé? A sua fé te movimenta, a tua fé te faz chegar diante de uma situação complicada e ficar bem, ficar calmo,
esperando que o Senhor, quando você não tem condição, quando você não tem solução, quando as tuas mãos não alcançam, você tenha fé suficiente para parar, respirar fundo e dizer: Deus vai fazer. Uma fé verdadeira, ela funciona assim. Mas, infelizmente, muitas boas pessoas boas e sinceras, depositam a fé em situações erradas. Olha só. Tem gente que deposita a fé em si mesmo. Sabe aquela coisa do eu resolvo, eu sei, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho o meu jeito. Só que olha o que a Bíblia diz, Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Sabe, você não pode acreditar que você é suficiente para resolver coisas que não estão ao seu alcance. Tem muitas pessoas que acham que não, vai dar tudo certo, no final eu ajusto tudo. Eliel, por algum tempo, achei que era bom. Eu achei que era bom numa coisa que eu fazia. Até que num ano que eu parei de fazer essa coisa e eu vendi uma empresa que a gente tinha e eu achei que eu dominava tudo, que eu tinha os contatos, eu tinha tudo. De repente a gente perdeu muito dinheiro porque eu não sabia fazer, eu achei que eu era bom, eu não sabia fazer fora daquela casinha que eu vivia, fora do meu mundo. E eu não tinha aprendido a ser dependente de Deus. Eu acreditava que eu poderia fazer. Alguém lá de fora, alguém que não estava caminhando com Deus, chegou e falou para mim: será que você não está se achando? Será que não é hora de você começar a entender que Deus é quem faz, que Deus é quem te direciona, que você precisa ser um pouco dependente de Deus? Aquilo abriu os meus olhos. Olha só, nós precisamos entender que nós podemos todas as coisas, mas é em Cristo que nos fortalece. Não é todas as coisas por nós mesmos, pelas nossas habilidades. Então a nossa fé não pode estar em nós mesmos. A nossa fé também não pode estar em ídolos. Ah, mas aí você fala: então tá tranquilo, aqui tá de boa, pastor, porque aqui é todo mundo crente, aqui ninguém adora ídolo, ninguém deposita fé em ídolo. Mas nós estamos falando exatamente daquela coisa de louça pequena que outras pessoas depositam a fé. O ídolo, ele pode ser até uma pessoa. Ídolo pode ser até um pastor que você gosta muito de ouvir, e quando ele está em algum lugar, você vai parar tudo, você vai depositar a sua esperança numa palavra de um homem que pode falar alguma coisa para você. Mas olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O Senhor nos exorta em 1 Pedro 4,3, diz assim: naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Olha o que a idolatria é para Deus, ela é repugnante. Ah, mas olha só, nós caímos nas nossas tentações. O dinheiro, relacionamento, pessoas, tem gente que tem a profissão como um ídolo. Ela para tudo, ela larga tudo para trás, ela deixa tudo para trás, ela para a vida dela por conta daquilo que ela colocou para ela. Tudo que não foca em Cristo, escute isso, é idolatria. Você não precisa de terceiros e não precisa de intermediários. Jesus é o destino, o foco e o centro da sua fé, amém? Tem algumas pessoas que põem fé em magias. Elas falam: mas aqui também não, pastor, aqui não. Oxe, acha que aqui alguém vai atrás de magia? Gálatas 5, 20 e 21 diz assim: idolatria e feitiçaria, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O problema não é, quando a gente fala feitiçaria, magia, a gente está falando de coisas místicas, mágicas ou esotéricas. Quem tem aquela pedrinha, aquele cristal que traz bons fluidos lá em casa, está errado, meu irmão. Onde está a sua fé?
nada que for místico, esotérico ou mágico provém de Deus. Miqueias 5,12, Deus diz assim: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Deus condena essas práticas. Mas não é só isso, tem filmes, O Senhor dos Anéis que o diga, séries, desenhos, livros, revistas, Harry Potter. Tem gente que tem coleção, curte pra caramba, acha lindo. Crepúsculo. Nossa, é lindo aquele romance, né? E Satanás está lá. Pessoas sinceras, pessoas boas, estão sendo oprimidas, porque estão depositando a sua fé em lugares errados. Não tem nada errado nessas pessoas. Só que Jesus disse, João 15,5, não adianta você depositar fé em situações, em coisas. E Jesus falou assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ninguém a não ser Jesus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Amém? Então a sua fé tem que estar depositada no lugar certo. E tem gente que põe a fé em religião. Essa é o mais comum, que é sobre os dogmas, os sistemas. Tem gente que põe fé no mundo. 1 João 5,19 e 5,4 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então onde que ela está depositada? Quer vencer o mundo? Onde está depositada a sua fé? Uma fé em ídolos, uma fé em religião, uma fé em... No que jeito você vai vencer o mundo? O hedonismo, essa coisa do prazer, de viver, de achar que as coisas vão acontecer, vai ficar bom. É só eu começar a aproveitar mais. Tem tanta coisa nessa terra, nesse planeta. É só eu começar a aproveitar mais que toda essa urucubaca vai embora. É só eu começar a aproveitar mais. É só eu começar a ter mais prazer nas coisas. Olha, tem o mar, tem rios e tem a natureza. É só eu curtir um pouco mais que a minha depressão vai embora, que a minha doença vai embora, que as minhas dificuldades vão embora. Mentira, você não pode ter a fé nisso. A sua fé tem que estar depositada em Deus, através de Jesus Cristo. Você precisa realinhar sua fé. Você precisa redirecionar sua fé. E você tem que permitir que hoje o restaurador fiel, que é Deus, restaure a sua fé. E ela precisa ser restaurada da forma correta. E para ser restaurado da forma correta, você precisa decidir ter uma fé sólida em Deus. Você precisa ter consciência do seu pecado. Você precisa ouvir, ler, praticar a palavra. Não sejam só ouvintes. Essa palavra, porque assim, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for ministrar aqui, nessas 8 semanas, se você ouvir, você pode ter a melhor notícia. Escute, você pode ter a melhor notícia, a notícia mais privilegiada que pode mudar a sua história. Se você não aplicar isso na sua vida, se você não usar a melhor notícia, ela vai passar, ela vai deixar de ser novidade e não vai mudar a sua história. Tudo que você ouvir aqui, tudo que você receber aqui nesses dias, se você não trouxer para o cotidiano da sua vida, para a aplicação, não é só aqui. Não é aqui que você tem que ter a fé em Cristo Jesus só. É lá fora. É depois que você terminar aqui e despedir das pessoas aqui, a hora que você estiver indo para a sua casa, que você vai encontrar talvez aquele problema que você deixou quando você saiu. É lá que tem que funcionar, que tem que estar no lugar certo a sua fé. É nesse momento que tem que estar direcionado na pessoa certa a sua fé. Não é aqui, porque aqui você consegue até esquecer dos seus problemas.
aqui na coletividade, num ambiente, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de milagres, numa atmosfera de cura. Aqui as coisas vão acontecer, porque você nem precisa depositar muita coisa, porque você está meio que direcionado para tudo aqui. Mas quando você entra no seu quarto, só você, Deus e o seu problema, aí sim a sua fé precisa estar no lugar certo, porque senão você vai ficar no meio do caminho, como aquele carro velho. Ninguém olha mais, ninguém cuida mais, e se não for o restaurador, você não vai voltar a brilhar, você não vai voltar a falar, a roncar alto, você não vai voltar a correr de novo, você vai ficar de novo daquele jeito. E o desejo do meu coração é que você tenha um entendimento de tudo que for ministrado aqui. Para você ter a sua fé restaurada da maneira certa, você precisa tomar posse da autoridade conferida pela fé. Olha só, Lucas 10:19 diz assim, Jesus dizendo: eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Amém? Eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Por quê? Porque tem gente que morre de medo de tudo. É hora de você saber que a sua fé lhe confere autoridade através de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, você tem poder sobre todo o poder do inimigo. E nada vai te fazer dano algum. Sabe por quê? Porque tem uma promessa lá em Romanos 16:20 que diz que em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha só, você não tem que ter medo. Está complicado o mundo lá fora, está. Mas você está guardado em Deus, você está escondido. Onde está a sua fé? Vai depender muito de onde está a sua fé, naquilo que você tem acreditado, o que tem que movimentado você, para onde você está correndo na hora da dificuldade. Tem gente que não passa debaixo de escada, irmão. Vai dar problema. Não sei quantos anos de azar. Tem gente que fala: olha que sorte que eu dei. Não tem? Hoje eu estou com sorte, hein? Está dando tudo certo. Estou com sorte hoje. Tem gente que não sai de sexta-feira. Sexta-feira é complicado, Tiago. Tem gente que leva sal de igreja. Tem igreja dando sal aí para espantar as coisas, os mal olhados. Meu irmão, vocês têm autoridade do Senhor na vida de vocês, na casa de vocês. Como está escrito, 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é o que o outro lá vai falar, não. Se você não levar isso aqui, você tem que acender essa vela aqui, porque essa vela é ourada, ela é tudo, ou o sal, ou tem de tudo aí. Mas não é a sabedoria humana que vai fazer com que você entenda e vença. É a fé que não é baseada na sabedoria humana, mas é uma fé baseada no poder de Deus. Abandone o poder escravizante do medo, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Em Apocalipse 1, 17, 18. O fato é que sem Jesus nós somos escravizados pelo medo da morte. E alguém já disse que tudo que vem do medo não vem de Deus. Hoje à noite, para nós encerrar, para que você restaure a sua fé da maneira correta, derrote a sua religiosidade pessoal. Será que você tem religiosidade pessoal?
Olha o que Tiago diz, Tiago 1:26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Muitas vezes a religiosidade impede as pessoas de irem até Cristo. Muitas vezes a religiosidade impede os crentes de serem cheios do Espírito Santo de Deus. É uma religiosidade pessoal. É algo que cada um tem na sua maneira. Mas olha aqui, Tiago ele fala: olha, essa religião de vocês não funciona. O que vocês estão pensando está tudo errado. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar se corromper por esse mundo. O quanto desse mundo tem penetrado dentro do centro da sua emoção, do teu coração? O quanto isso tem corrompido você nessa caminhada e impedido você de ser cheio do Espírito Santo, e impedido você de levar pessoas a Cristo, ou até mesmo de ir a Cristo, porque nós entendemos que Cristo morreu por nós cremos em Cristo, achamos que temos uma fé em Cristo, mas quando as coisas estão difíceis, complicadas, a gente não sabe o que fazer. Nós colocamos as coisas na mão de Deus 7 da manhã, porque acordamos cedo, que o problema está batendo na porta da gente. Acordamos cedo, 7 da manhã está na mão de Deus o problema. 9 horas da manhã você está tentando resolver, já tomou da mão de Deus, porque a sua fé não está totalmente na mão de Deus, não está depositada totalmente em Jesus. Então, olha só, para você resolver e restaurar esse problema da sua fé, cresça e deixe para trás a sua imaturidade pessoal. Ah, não, pastor, aí você está exagerando. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você sabe o que você tem que manter de menino? Que todos nós temos que manter de menino, de criança? A pureza e a simplicidade. Mas deixa o coração de menino dar lugar para a maturidade. Você não pode ser um eterno menino. Tem que parar de mimimi. É tudo complicado, é tudo difícil. A sua fé vai ser sugada, vai ser derrubada, porque você não tem maturidade para viver as coisas. Olha só, crescer é um imperativo para frutificar. Você já viu uma criança gerar criança? A criança precisa crescer para gerar outra criança. Não precisa? Você já viu semente frutificar? Não, ela precisa crescer para frutificar. Então, para você gerar frutos através da sua fé, você precisa crescer. E vença, agora eu vou encerrar, vença a sua instabilidade emocional. Aqui não tem, né? Ninguém instável emocionalmente. Todo mundo firme, propositalmente. Olha só, é duro o que eu vou dizer. Salmo 119:13. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Sabe por que Deus quer estabilidade? Porque Deus é estável. Deus não tem variação alguma. Então decida para hoje, mas decida para hoje, para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem. Porque se você decidir só para hoje e amanhã você não sabe se você quer mais, aí depois da manhã você quer, mas na sexta, no sábado você já não sabe se você quer mais, você vai ser a pessoa mais inconstante do mundo. E as coisas não acontecem com pessoas inconstantes. Deposita sua fé, meu irmão, minha irmã, no lugar certo, na pessoa certa. Olha só, Provérbios 1:32. Pois a inconstância dos inexperientes
os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe de uma coisa? A estabilidade inspira sonhos e esperança. Então, meu irmão, a sua fé, ela é maior do que a sua dor, a sua fé é maior que a sua dificuldade, a sua fé, ela é maior do que o seu plano. Ela precisa ser. Eu queria que você ficasse em pé agora.